Ok, bom dia a todos. Nossa aula do dia 24 de março de 2021. Perícias, licenciamentos e avaliação de impactos ambientais. Fiquei de passar um feedback das atividades. Só fazendo um apanhado aqui das atividades que foram requeridas. Primeira atividade, trabalho de análise sobre conversão de multas ambientais. E aí, Raoni, como eu não tive tempo de avaliar todos, eu avaliei os teus. Pelo que eu recebi aqui, você já me passou 3 arquivos. Em relação a esse de multas ambientais, você fez um relato do vídeo. Ficou bom, tá? Acho que é importante vocês estarem se ambientando com normas da BNT, sabe? Mesmo que fique, enfim, um pouco mais extenso o documento, a gente vai acabar analisando eles pelo monitor mesmo, então podemos economizar papel, mas na hora de fazer o documento é bom colocar nas normas, tá? Tem o arquivo no Moodle ali de normas também, vocês podem estar usando ele. Então, só para usar o Rony como exemplo, a gente fez um relato, né, Rony? Você assistiu o vídeo, deixa eu fazer um resumo. É interessante isso, quando vocês estão trabalhando com prazo e estão precisando fazer as coisas sem precisar. Quer dizer, o que a gente quer? A gente quer trabalhar sem retrabalho, né? Fazer uma vez só. Então você está vendo o vídeo porque você pode se interessar por um assunto mais porque foi requerido uma atividade. Pensa assim, vou assistir o vídeo uma vez só. Então já vai assistindo, já vai fazendo junto, né? Se quiserem interagir aqui com áudio, com bate-papo, fique à vontade. Para não ter que fazer 2 vezes, né? Depois eu passei quais atividades florestais podem ser licenciadas. No seu caso, Raoni, você encaminhou 2 documentos, né? Primeiro você fez análise lá em Cascavel, daí eu tinha comentado que era a nível de estado, né? Então teria que estar analisando a resolução Conselho Estadual, SEMA. E aí na segunda devolutiva você fez certo. E aí a nível estadual e a nível municipal, perguntei ali, né? Depois a gente, na aula seguinte, a gente foi destrinchando um pouco mais. Vimos que tem uma resolução SEMA atual, né? Que fala até da DILA, que é uma nova modalidade aí de dispensa, de licenciamento. Vamos ver aqui. Dia 18 de março. Foi justamente essa, né? E aí eu pedi para revisar o Plano Municipal da Mata Atlântica. Então, Rony, te dando um feedback e também para todos. PMMA, não PNMA. PNMA se refere à Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 81. PMMA é Plano Municipal da Mata Atlântica. Então você fez, né, a revisão do documento, mas só para te dizer que você usou a sigla errada. Para não tomar cuidado com isso. Não precisa desculpar não. Depois a gente, vamos ver se a gente tem mais alguma atividade aqui. Dia 24 hoje, né? Análise do padrão LIFE para um empreendimento de sua localidade.
O Life ele tá com chamada de pública, né, de evolutivas aí, consulta pública é o termo. Então, se vocês acharem que o padrão pode ser alterado, que um determinado princípio, critério ou indicador não está bom, vocês podem inclusive interagir com o Life, que o padrão ele está sendo desenvolvido desde há 2 anos atrás, e a gente está meio que no final agora, né? E agora tendo princípio, critérios e indicadores, como é o padrão, toda certificação tem princípio, critérios e indicadores, né? Agora a gente vai começar, porque eu faço parte do conselho lá, a testar ele, né? Por isso que eu falei para vocês da aplicabilidade em alguma localidade. Vocês podem estar fazendo pesquisa aqui, né? Ah, eu quero fazer um TCC para convalidar um padrão LIFE para gestão territorial. Ótimo. Se vocês quiserem, eu oriento. A ideia é buscar reconhecimento científico do padrão, e uma das formas é fazendo pesquisa e publicando, né? E eventualmente vocês podem estar conhecendo o pessoal do Life lá em Curitiba, fazendo estágio. Aí eu fui entrando mais para a linha da CONAMA, de detalhes sobre licenciamento ambiental. Falei que todo licenciamento, isso é exigência da CONAMA, né? Precisa de definição de área de influência, de áreas de influência. E aí eu falei para vocês que tem a área diretamente afetada, a área de influência direta e a área de influência indireta, né? São siglas obrigatórias aí para projetos de EIA. Falei depois dos princípios aí, procuramos contextualizá-los em relação às políticas públicas. Fizemos uma análise sobre política de pagamento de serviços ambientais. Fiz uma exposição sobre como fazer a análise do uso do valor da terra, né? Então, sempre lembrando que corretores imobiliários, quando fazem análise de uma propriedade, já pode fazer com normas da BNT para imóveis rurais, mas o mais comum é fazer com base nessas tabelas de preço mínimo estipuladas anualmente pelos órgãos de extensão. Por isso que eu passei essa atividade para vocês, né? Então vejam que o padrão ele vê classes de uso e ocupação do solo, né? Geralmente a reserva legal ela tem o seu valor, mas e o corretor imobiliário ele até entende que pode ser feito um manejo florestal, só que por conta da restrição da Lei da Mata Atlântica, na prática, para as áreas de influência de domínio da Mata Atlântica, essas florestas de reserva legal têm sido depreciadas ano a ano, né? Você não pode fazer uso dessas áreas. Pode, pois não? A reserva legal é uma categoria ali da DERAL que permite o uso, né? Manejo e tal, né? Mas como não... Então não seria isso, Rony. Porque quando você fala de valor de flora e fauna, você teria que estar fazendo inventário para ver o valor de mercado disso, né? Para estar computando este valor sobre o valor de uso da terra. Mas pois não, pode falar.
Então a regulamentação em São Paulo está um pouquinho diferente, né? Mas você pressupõe que seja, então. Mas é bom continuar investigando isso. Que o pessoal não observou de forma objetiva, né? Mas sim, vocês vejam que a classe de uso do solo está em função do solo em si, né? Da qualidade do solo, mas em função também da declividade, principalmente, né? Quanto menor a aptidão agrícola, menor o valor de uso. Então, o reflorestamento sempre vai estar inserido em áreas cuja terra é barata, né? Mesmo assim, a terra é cara. É um fator de produção que resulta no maior custo da implantação florestal. Por isso que as empresas fazem muito fomento, né? Porque elas querem fazer o uso das terras sem precisar comprar a terra. Mas as reservas legais, elas ainda assim estão numa categoria de aproveitamento. Só que tem a restrição da lei da Mata Atlântica. Só que os corretores imobiliários, na hora de fazer a valoração, eles consideram a reserva legal como se pudesse fazer manejo. Porque eles não querem depreciar o valor, né? Então isso pode dar na justiça, pode dar discussão, sabe? É normal que isso aconteça, daí vocês teriam que estar se posicionando. Então, para o quê? Pois é. E não, o site da Aderal ele é atualizado anualmente. Que o ideal você, por isso que eu perguntei ele por imóvel, por município, né? Porque daí você pode estar balizando a negociação, né? Pode estar dizendo, olha, mas a Aderal está pedindo isso, você está pedindo esse tanto aí, então você está superfaturando o valor, mas daí ele pode te dizer, olha, mas é que o meu valor é um valor tudo no mercado é disposição a pagar e disposição a receber. Então ele pode cobrar o quanto ele quiser, só que você vai ter noção de que ele está cobrando muito para aquela terra. Quer ver um exemplo? Conhecido meu lá de Curitiba, e ali em Curitiba vocês têm a São Luís do Purunã, que é na subidinha ali da 277 para chegar na primeira praça do pedágio ali, você tem o segundo Planalto, né? E as terras ali do segundo Planalto são ruins para a agricultura. Muita pedra, muito afloramento, tanto que tem disseminação do Pinus ali, vocês devem conhecer. O Pinus está descontrolado ali, né? As empresas de base florestal têm que fazer mitigação, até por conta da certificação. Mas o que aconteceu? A pressão imobiliária para moradores de Curitiba que desejam ter um retiro de fim de semana para descansar, chegou nessas terras. Então, mesmo que ela não tenha valor para a agricultura, ela tem valor para construir uma casa para passar um fim de semana. Então, o valor a precificação imobiliária da capital do Paraná está sendo utilizado para valorar a terra rural no segundo Planalto em áreas que não têm aptidão agrícola. Então, os valores estão sendo exorbitantes, porque a pessoa está indo lá para construir casa, para construir piscina. Interessante isso, né? Mas é uma terra com afloramento rochoso, que não dá para nada. Essas coisas são interessantes se vocês pararem para pensar nisso. E eu orientei assim, meu conhecido, olha, esse valor está muito alto, porque o padrão que a gente usa para analisar é o da Deral, né? Que diz que o valor está lá embaixo, que é uma terra que não serve para nada.
E aí ele mostrou a foto, né? Daí tinha um afloramento e ainda tinha uma sanga que a gente fala, né? Um app lá, olha, você vai ter que se preocupar com os mosquitos aí. Vai ter muito mosquito aí pra você. Vai pagar caro. Mas tudo isso é discutível, entende? O mercado é assim. Quem fala melhor, justifica melhor, ganha. E o padrão SEAB, ele é um padrão de preço mínimo, né? Não é um padrão de preço máximo, mas muitas vezes é utilizado esse mesmo. Que nem para você vender o carro, você vai usar a tabela FIP. Mas a tabela FIP é um padrão, ela não é uma obrigação. Então, isso é importante por quê? Porque você vai fazer uma valoração da terra, e a gente estava falando de ativos florestais intangíveis para fins de remuneração de serviços, benefícios ecossistêmicos e tal, tudo isso aí que entra na análise. E não existe uma lei que obriga a pessoa a fazer a valoração com um determinado jeito. Mas o que eu estou querendo dizer? Que vocês têm que, na minha visão, tem que fazer a avaliação da terra e a avaliação do que tem sobre a terra. Por isso que tem a BNT para isso. Só que, se você for fazer a BNT, você vai ter que fazer a valoração das benfeitorias, que são as casas, das semoventes, que são os animais, entende? Das culturas, do valor da saca, da produção, presente, futura, enfim, tem todas as metodologias da BNT para isso. A gente não tem tempo muito para discutir isso aqui, é até um tema que o pessoal vende especialização por aí, né? Mas eu acho que é um tema mais para quem já está no mercado, sabe? Pra chegar assim, que já está precisando disso e tal. O que eu quero dizer aqui com vocês assim, pense nisso. Tem que valorar a terra, mas tem que fazer a valoração da floresta, valor intangível da floresta para fins de remuneração, né, de serviços ecossistêmicos. E a gente publicou um capítulo, acho que eu já comentei desse capítulo, já mostrei o link para vocês. Que é uma recomendação, a gente fez em função do módulo fiscal, do salário mínimo nível estadual e da qualidade fitossociológica. Fizemos uma equação lá que é muito razoável, eu acredito que seja. Quanto maior o nível de desenvolvimento ecológico, né, fitossociológico, maior o valor ecossistêmico da área. Tivemos aí o TCC do Rogério Vaz, que hoje está trabalhando na Suzano, se não me engano. E aí, fomos dando sequência na nossa discussão, né, falando da silvicultura familiar pela nova portaria de IAT 354/2020. Uma possibilidade aí, né, para trabalhar com erva mate dentro da agricultura familiar por meio de associativismo, de cooperativismo. Evoluímos a discussão para a questão do programa Floresta Mais, que, no meu entendimento, é só um remanejamento de recursos internacionais que antes iam para o Fundo Amazônia e agora eles inventaram essa política pública. Eles vão jogar dinheiro na ponta, né? Só que eles precisam descobrir quem são os agricultores familiares que têm, não é nem agricultores familiares, quem são os agricultores e proprietários rurais que têm excedentes de reserva. E é esses que vão receber isso, né? E aí eles estão tendo que fazer parceria com os governos estaduais, porque é a nível do estado que está acontecendo a fiscalização do CAR, né? Para descobrir quem tem CRA, que são as cotas. Então essa é o estado do momento da coisa, né? E voltamos um pouco para discutir de licenciamentos. Eu fui falando de metodologias de licenciamentos, de matrizes, né? Então é nesse sentido que eu ia fazer o relato do caso de licenciamento de loteamentos.
Mas é pra gente seguir, né? Vocês têm alguma dúvida? Algum complemento, algum comentário? Pode ser para amanhã? Eu não tive tempo de corrigir todos. Eu só estou recebendo os arquivos, que eu posso fazer uma devolutiva. Que nem eu fiz com o Raoni aqui, a gente tem um feedback. Tudo bem, então amanhã eu faço um comentário dos teus aí para balizar também para os outros colegas, ok? Tá colocando aqui, ó. Então, gente, mais alguém? Vamos dar sequência aqui. Como eu estava comentando de metodologia de avaliação de impactos ambientais, a gente foi falando que tinha lá o método ad hoc, depois podia partir por checklist ou lista de controle. Mostrei a lista de controle do sistema CREA-IAP. Fui falando de vantagens e desvantagens e fui chegando na conclusão de que a lista ela tinha suas limitações. Portanto, o que mais seria um método mais adequado seria o uso de matrizes de interação. Daí eu comentei da matriz de Leopold, que é a mais famosa aí, né? Então todo mundo que usa matriz fala que fez uma matriz de Leopold, mas, novamente, a matriz de Leopold é aquela descrita por Luna Leopold no capítulo publicado na década de 70. Se fizer uma matriz de interação. É assim que vocês têm que justificar. Se vocês usarem a matriz de Leopold, é aquela específica, idêntica àquela da publicação. Né? Eu fui falando que tem atributos, né? Eu acho que a gente pode seguir nessa linha aqui. E aí eu comento da ideia do loteamento, qual que é o... Que loteamento, para mim, é uma grande oportunidade de consultoria aqui no Sudoeste. E muito pouco explorado pelos engenheiros florestais. Né? Tem os ambientais fazendo um monte de coisa, um monte de bobagem. Os florestais estão aí só acompanhando, né? E não só aqui no Sudoeste, né? Qualquer localidade. Mas em relação aqui a atributos de avaliação de impactos ambientais, a gente pode dizer assim, né? Vocês já sabem que os impactos podem ser classificados então, primeiramente, tipo, né? Impactos positivos, impactos negativos. Vamos colocar assim, né? E neutros. Ontem a gente estava discutindo um pouquinho na política de legislação, a gente meio que vai sombreando uma disciplina com outra, mas aqui a gente faz um pouco mais de aprofundamento, né? Então, um exemplo positivo é plantio de mudas nativas nas áreas para fins de recuperação e adensamento. É a ação humana causando impacto positivo no meio, né? Mas se você plantar uma espécie exótica dentro da reserva legal, você está causando um dano ambiental, porque não pode, a legislação entende como crime. Impacto negativo, mesmo plantio de mudas em áreas... Também estava lembrando de uma outra situação aqui, gente. Vou até anotar aqui. Discutindo a portaria IAT sobre EIA para reflorestamentos. Porque por algum tempo o reflorestamento estava nessa linha de reflorestamento não causa impacto ambiental. Daí não precisava fazer IARIMA, mas na CONAMA 186, áreas com superiores a 100 hectares precisavam de IARIMA.
Então tem sim uma necessidade, porque o reflorestamento de pinos e eucalipto ele causa alteração no meio físico-químico, ele é uma atividade humana e precisa de licenciamento, sabe? Então essa ideia que não causa impacto ambiental, ela é meio discurso de setor produtivo, né? E aqui a gente tem um compromisso com projetos. Então, se mesmo que precisa de um EIA-RIMA, você é engenheiro florestal, fazer o EIA-RIMA, por que não pode? Porque o presidente da associação dos reflorestadores acha que não precisa, e então fica assim, faz política em cima disso? Não, né? Então veja como que, não porque você é engenheiro florestal, você tem que endossar isso. Você tem que endossar no sentido de consultoria. Se eu posso fazer a rima para você, você vai me contratar. Mesmo que seja para reflorestamento. Mas vamos seguir aqui para não fugir da narrativa, né? Falei para vocês então que pode ser que a importância que os impactos são classificados em relação à magnitude e à importância para fazer matriz de interação, né? A gente precisa estar considerando a magnitude como um atributo quantitativo e a importância como um atributo quantitativo, né? Qualitativo. Magnitude quanti, importância quali. Mas aí nós temos outros atributos aqui, ó. Até passei um artigo para vocês revisarem, né? Que falava dos métodos. Então, os impactos podem ser classificados quanto à duração. Quanto à duração, seria curto, né? Tem prazo, né? Um prazo de incidência. Curto ou extenso, vamos colocar assim, né? Só para... Veja que não é obrigatório, eu vou usar todos. Você vai usar aquele que lhe convém. Mas você tem que estar justificando, né? Dentro da metodologia. Quanto à reversibilidade, reversível ou irreversível. Então são todos os atributos que vocês podem estar justificando aí, né? O meio ele pode ser maior, mais ou menos resiliente, né, o impacto ambiental. Aqui a gente poderia resiliente no sentido de se recuperar sozinho, né? Então, quanto à etapa, né, da obra, então pode ser todos esses eles têm que ser analisados para a licença para a fase, né? Quanto à fase da obra, para a fase de instalação e operação. Então olha como é que é complexo a avaliação de impactos ambientais, porque você vai ter um cronograma, cada atividade de instalação, cada atividade da operação precisará ser feita uma avaliação considerando diversos atributos. Por isso que uma matriz, uma lista de controle aí com um xizinho lá não resolve o problema. Agora, o que a matriz de Leopold ela faz? Vocês chegaram a ler o artigo? Ver o artigo? Só coloque no chat ali. Sim ou não? Vocês analisaram o artigo? Eu falei para vocês de um artigo que falava sobre metodologias de AIA e falei para vocês da matriz de Leopold. A matriz de Leopold é um capítulo, né? Então eu pergunto para vocês chegaram a revisar esses documentos? Então tiveram tempo.
Então vamos ali no arquivo da matriz de Leopold. Então eu estou aqui no Moodle, né? O Moodle aqui, como vocês estão vendo, nós temos o capítulo, né? Na pasta de avaliação de impactos ambientais. Aí tem um capítulo aqui, ó, matriz de Leopold. Vamos nesse aqui, ó. Só que eu vou clicar aqui, eu não sei o que eu fiz, que ele vai baixar e não vai abrir. Como é que eu faço? Será para... Vou ver isso aqui. Olha, para mim ele tá baixando, ele não tá abrindo. Para poder projetar, né? Enquanto eu vou tentando arrumar isso aqui, vocês puderem estar baixando o arquivo, é melhor, para vocês abrirem. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Um minutinho só. É que eu não sei como é que eu vou projetar o arquivo baixado aqui, sabe? Porque ele é um arquivo de PDF. Ah, eu sou muito desatualizado, né? Vamos convir, né? Consegui, Lázaro. Você me ajudou aqui, obrigado. Vocês estão conseguindo ver ali a Procedure for Evaluation Environmental Impact. Então é para estar vocês todos acompanhando ali. Veja que em termos de avaliação de impactos ambientais, é como se a gente tivesse um estado da arte lá da década de 80, por isso que eu falo que tem duas abordagens, né? Um engenheiro florestal da década de 80 e o mais contemporâneo, quando você tem aí valoração ambiental para pagamento, né? A valoração ambiental ela foi muito... já são procedimentos antigos, né? Na década de 70, 80. E muito utilizados para discussão de danos ambientais e multas, né? Então isso não é novidade, né? Então esse aqui é um capítulo de livro, né? Só abrindo um parênteses, assim, eu achava que Luna era uma mulher, né? Depois que eu fui ver que era o filho do Aldo Lípido, né? Uma curiosidade aí, tá? Do nome Luna. E outros, né? Porque são 4 autores aqui. Aí ele vai discutindo, né, a necessidade e ficou, enfim, famoso. O que nos interessa aqui, ó, que ele vai destrinchando, né, que uma atividade ela vai, enfim, passar por várias etapas, aí vai discutindo o que é magnitude e impacto, né, importância, magnitude e importância como os dois principais atributos. E depois ele propõe a matriz. Essa matriz ela é para um empreendimento específico, geológico, né? Não é para qualquer empreendimento, mas é uma matriz proposta para um estudo de caso. E o que nos interessa aqui para vocês, para sintetizar esse trabalho, está lá no final. Mas veja como ele foi destrinchando, né? Os valores para cada atividade. A erosão do solo é muito importante aqui, né? É isso aqui, ó.
Se você quiser trabalhar com matriz, vocês vão ter que fazer uma coisa assim, ó. Que nem tá aqui. Tá dando para ver? Isso aqui é uma matriz. O que nós temos ali na primeira coluna da esquerda ali? Qualidade da água, qualidade atmosférica, erosão, sedimentação, deposições, né, assoreamentos, arbustos, gramas, plantas aquáticas, peixes. Camping é acampar e hiking, não sei o que é hiking. Aspectos cênicos de paisagem, né? Qualidade da vida selvagem, raridade de espécies ou espécies ameaçadas, saúde e segurança. Então, se vocês analisarem essa primeira coluna, o que nós temos ali? O que significa essa primeira coluna, esse item aí? Considerando tudo que a gente já falou. O que ele fez ali, na primeira coluna? O que a gente pode dizer desta primeira coluna em relação à lista de controle do sistema CREA e IAP que eu recomendei para vocês? Alguma contribuição? O que simboliza a primeira coluna? A primeira coluna ela simboliza o meio. Meio físico, químico, biológico, socioeconômico. Então, se vocês quiserem montar uma matriz, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquela lista do sistema do CREA-IAP, lista de controle ambiental, e vão utilizá-la na matriz. Não é isso? Só que lá em cima, nas outras colunas, vocês não vão ter simplesmente existe ou não existe. Daí marca um X lá. Vocês vão ter que fazer uma matriz com novas informações na parte superior para que se permita o cruzamento dessas duas informações nas células de interação. E a avaliação de impactos ambientais ela vai acontecer justamente nas células de interação da matriz. Ok? Então vejam o que tem ali na parte superior dessa grade. Sítios industriais e construções. Pontes e autovias. Linhas de transmissão. Blasting and drilling, não sei o que é. Escavações de superfície. Processamento de minerais. Caminhões. Emplacement of tailings, eu não sei o que é. Spills and leaks, também não. Se vocês souberem, podem me ajudar. Mas ali o que tem? Tem que, aonde a célula está vazia, não tem interação. Então ele entende, por exemplo, que plantas aquáticas não... Transmissão de linhas elétricas, né, de energia elétrica, não tem relação nenhuma com qualidade da água, com qualidade atmosférica, com erosão, com deposição e sedimentações, com impactos sobre vegetação inicial, nem sobre plantas aquáticas e peixes. Tá entendendo? Por quê? Porque não tem interação ali. Mas, por exemplo, construção de pontes e autovias tem impacto na erosão. Construção de pontes e autovias tem impacto na deposição, né, assoreamento. Também tem impacto sobre espécies raras, únicas ali.
E ali, a partir dessa célula de interação, ele foi dando duas notas ali. Então ali você tem notas de 0 a 10. Na verdade, são notas de 1 a 10, não de 0 a 10. Quanto maior o impacto ambiental, quanto maior a nota em relação à magnitude e à importância, maior será o impacto ambiental. Isso é uma matriz. Essa é a matriz de Leopold, mas isso é uma matriz de interação, do impacto. E ali você vai vendo nas notas. Então, para o órgão ambiental fica fácil, porque ele vai ver aonde que foi o maior impacto ambiental, como é que ele vai identificar isso. Vai olhando nas notas ali. Então, se tem notas para 2 atributos, para cada célula dessa você tem 2 atributos sendo avaliados, quer seja magnitude e importância. Né? Ali você vai ter, então, uma confusão. Você pode confundir o que é magnitude e importância. E existe uma certa subjetividade. Mas qual que é a vantagem da matriz? A matriz ela reduz a subjetividade em relação à lista de controle, não em relação à matriz. Pode ter outras matrizes. Mas em relação ao método de estado de controle, a matriz ela é muito melhor, porque ela reduziu bastante a subjetividade em relação ao método anterior, que por sua vez já tinha reduzido a subjetividade em relação ao método ad hoc. Então, agora eu pergunto para vocês, quais são os impactos mais significativos aqui dessa matriz? Um minutinho para vocês aí. Vocês estão conseguindo ler a matriz? Conseguem responder ali? Estão conseguindo ler o que está na matriz? Obrigado. Oh, ela interage com a maioria do meio, né? Ela interage com o meio físico, químico e biológico. Então aqui você está me respondendo, Lázaro, qual é a atividade que gera maior interação com o meio físico, químico e biológico. Aí sim, são as escavações, né? Os aterros, essa parte aí, né? Mas veja que são impactos de baixa magnitude e importância, ó, 2211, 2211. Tá vendo? Agora a outra pergunta que a gente poderia fazer, qual que é o meio mais impactado? Vocês vão analisar na primeira coluna, né? Não na coluna superior, nos itens da matriz superior, no eixo superior, mas vão olhar no eixo vertical. Vocês vão analisar no eixo vertical para dizer qual é o meio mais impactado. Qual que é? Mais específico ali está Wilderness Qualities, porque ele interage com todas as outras praticamente, só com o último que não, né? O que significa Wilderness Qualities? É a qualidade da vida selvagem, né? Então ela interage com todas as etapas daquele empreendimento ali, ó. Mas também com magnitude e importância um pouco superior, né? Olha lá, 4, 4, 2, 2, 1, até 1. Eu não sei o que é blasting ali, tem que ver não. Mas dá para dizer isso, né?
Ah, legal. Blasting and drilling. Provável que sejam explosões. Ok, então. A gente vai aprendendo junto aqui. Ó, the reduced matrix for a phosphate mining lease. Então, uma matriz reduzida, simplificada para uma mina de fosfato. Exploração de fosfato. Fosfato é provavelmente para adubo, né? Então, agora eu pergunto para vocês, considerando a análise feita pelos autores, qual que é o meio que tem a maior magnitude de alteração aí? Vocês vão ali no Rare and Unique Species, espécies raras e únicas, porque ele entendeu que as notas ali, ó, 5, 10, 5, 10, 5, 10. Então vamos ver aqui, ó. Então, explosões, que nem você falou, impacta nas espécies raras. Tratores, trucking, impacta nas espécies raras. Então, é o barulho, é o afugento, tudo isso, né? E processamento de minérios também, né? Com máquinas aí. Mais na parte industrial, né? Mineral Processing. 510. Entenderam? Ó, um efeito que existe, mas que ele considerou baixo, foi qualidade da água, a mineração em relação à qualidade da água. Então, ó, se vocês têm que desenvolver a habilidade de fazer um trabalho assim, ó. Se você fizer um trabalho assim, vocês vão com certeza serem bem convincentes na discussão sobre os impactos ambientais. E aí ele foi colocando, cada item desse ele foi discutindo. Vamos ver esse outro gráfico aqui. Matriz expandida mostrando as ações que poderiam impactar a qualidade da água. Ah, então ele expandiu, né? Ele trouxe o eixo horizontal, ele trouxe o eixo horizontal e juntou ele com o eixo vertical só para falar sobre qualidade da água. E ali ele foi destrinchando, ó. Esgoto, né? Água de lavagem, washing, runoff from paving, eu não sei o que é. Água desperdiçada, wastewater. Sedimentos de zonas clareadas. Sedimentos de construção civil. Então você vê que ele fez uma análise dentro de uma taxonomia e depois ele puxou para o meio específico, físico, água, qualidade da água, e destrinchou, fez um nível de análise taxonômica mais complexo depois, né? Nível de acidez, uso de ácidos sulfúricos, tudo isso vai causar impacto na água, né? Deep seepage, não sei o que é isso. Tem em inglês aqui umas palavras que eu deveria saber, né, gente? O professor não sabe inglês. Mas o que importa aqui é vocês entenderem o que os autores fizeram na matriz. E ó, só apenas 3 referências apenas, né?
Ficou bastante... Deve ter mais referência aqui, o arquivo que não está completo. Vocês entenderam o que é matriz, gente? Abro perguntas aí. Gostaria de ouvi-los um pouco. Entenderam nada? Ou entenderam 10%? 90%? Mitigar. Perfeito, Letícia. Muito bom. Mais alguém? O que vocês teriam que estar se preocupando aqui em aprender a fazer uma matriz, né? Se a gente estivesse na presencial, a gente poderia estar exercendo isso no campus lá. Entende? Vamos voltar aqui então no bloco. Então isso que a Letícia falou, a gente pode sintetizar da seguinte forma. E até porque é obrigação, considerando a CONAMA. Então, para todos os impactos, o que é o importante aqui? Você faz a diagnóstico ambiental, por isso que a gente fala diagnóstico, que nem você o clínico geral do meio ambiente que a gente fala, né? Diagnóstico do que vai acontecer com o meio dentro da fase de instalação, e operação, já é bastante coisa, para depois fazer o quê? Prognóstico. Qual que é a diferença de diagnóstico e prognóstico? Enquanto eu escrevo aqui. Também para ali. Você primeiro teoriza. Não, o diagnóstico não é teórico, o diagnóstico é o como está. Não é isso? Então, como você está falando de como está, é no presente. No tempo presente. Então, diagnóstico ambiental. E o prognóstico, ele como vai ficar. O meio ambiente. No futuro. Ok? Então, o diagnóstico ambiental se refere mais à instalação, né?
Vamos melhorar aqui, né? Que a discussão ela deve ser direcionada para o como vai ficar, mas qual é o diagnóstico ambiental, como está no presente. Então, se você está fazendo isso, você ainda não tem a licença de instalação. Isso considerando a legislação paranaense. Por isso que tem uma diferencinha aí, mas o IBAMA é um pouco diferente, né? Mas a ideia é essa, que vocês têm que dizer como é que está e como é que vai ficar. E isso vai ter que ser analisado tanto com o objetivo de autorizar a licença de instalação quanto de operação. Ok? Em relação a toda a matriz de impactos ambientais. Por isso, vocês conseguem entender que a partir disso a demanda, a complexidade da análise ela vai só aumentando? Isso que, por exemplo, qual que é a estratégia do IBAMA? Porque o IBAMA ele tem que autorizar isso, né? Ou o próprio ambiental, mas agora falando do IBAMA, considerando o relato deles dentro do seminário que eu acompanhei. Eles têm núcleos especializados. Então, quando tem uma hidrelétrica, o projeto ele vai passar naquele núcleo especializado do IBAMA, que já é só hidrelétrica lá. Então a coisa vai sendo padronizada do jeito, entende? Se você tiver cada licenciamento ser feito por uma pessoa que nunca licenciou, nunca autorizou a obra, a pessoa vai ter que estudar para ter opinião sobre aquele empreendimento para ter a base para dizer se o EIA-RIMA foi bem feito. O IBAMA consegue fazer isso. O órgão ambiental do estadual aqui eu teria que estar consultando, mas eu acredito que é muito regionalizado, né? É mais regionalizado. E aí você cria uma certa polêmica aí, né? Sobre se a pessoa teria capacidade para julgar o projeto de licenciamento, sabe? O IBAMA ele já é mais focado. Agora, por exemplo, existe a possibilidade que, depender da administração, o projeto de licenciamento ele não vai ficar local, não vai ser analisado localmente, ele vai ser analisado em algum lugar dentro dessas equipes aí que vão. E você vai ter que estar fazendo essa conversa com gente que não está localmente ali, né, atuando naquela região. Isso é interessante, né, gente? Eu acho que é melhor, porque diminui a possibilidade de fraudes e malversações dentro do sistema de licenciamento. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Beleza? Vinícius, Andréia. Obrigado, então. Como estratégia, o que a gente recomenda? E existem livros de avaliação de impacto ambiental, né? Mas esses livros a gente recomenda e endossa, né? Então, o ideal para cada impacto, né? Que se analise como evitar o impacto, e não evitando como mitigar, e não podendo mitigar como compensar. O mais importante é evitar, mas nem sempre será possível. Não sendo, minimize-o.
não sendo possível minimizá-lo, como compensá-lo. Então veja que a discussão, a narrativa, ela é assim, né? Se você seguir essa chave, vocês vão ter uma discussão convincente. Usou a matriz, discutiu o diagnóstico, discutiu o prognóstico, equipes multidisciplinares, etapa de instalação, etapa de operação, para cada vários itens e subitens, tópicos e subtópicos para discutir como evitar, por que não deu para evitar, como mitigar, por que não deu para mitigar, como compensar. Veja que é uma espécie de quebra-cabeça, né? O engenheiro, ele tá, se ele fizer isso, a equipe fizer isso, vocês vão estar diminuindo a um nível bastante insignificante a subjetividade da análise. Vai ficar difícil para o órgão ambiental recusar, sabe? Vamos colocar essa questão da portaria ET para reflorestamento, vamos colocar aqui na próxima. E para partir para a nossa última etapa da aula, vamos aqui, ó, recomendação. Análise do extrato do livro. Esse é um livro que eu vou publicar só ano que vem, tá? Ensaios para uma ética florestal. Mas eu estou trabalhando desde o ano passado nele. Anexo. O anexo tem um título inspirado na matriz de Leupold, porque a matriz de Leupold é a Procedure for Assessing Environmental Impact, né? Mas aqui eu coloquei da seguinte forma: um procedimento para avaliação de impacto ambiental para desmatamento. Esse aqui é um anexo que eu estou colocando no próximo livro. Então vocês vêm aqui no Moodle. Ok. E eu coloquei hoje aqui, ó, um procedimento para avaliação de impactos ambientais. Nessa pasta de avaliação de impactos ambientais é o último arquivo aqui. Tá? E aí, vamos abri-lo rapidamente aqui. Para que possamos trabalhar. Interessante. Não está aqui. Agora sim. Então vocês devem estar acompanhando aqui os anexos do meu próximo livro. Ó. Eu venho discutindo questão de desmatamento, porque assim, gente, a avaliação de impactos ambientais, da forma como está discutindo aqui, ela é utilizada para licenciamentos. Então ela não é utilizada para multas ambientais. Só que como a gente conhece o assunto visando o licenciamento, a gente aproveitou a avaliação de impactos ambientais em uma perícia. Uma perícia dentro do processo de embargo fiscal, que teve área desmatada, e a gente acompanhou lá um programa de recuperação de área degradada, e aí eu fui fazer a avaliação de impactos ambientais sobre o programa da eficiência do programa de recuperação de área degradada. Também utilizei a matriz. Então que daí eu acabei desenvolvendo uma proposta, né, para dizer se o PRAD foi ou não foi bem executado. E aí,
temos aqui todo esse relato. E aí eu utilizei essa proposta aqui, ó. Nós desenvolvemos essa proposta para o caso em apreço, portanto agora publicado, a ser publicado, né? Então, veja como é que eu coloquei ali, ó. Eu escolhi uma escala de notas de 0, 5 e 10. Porque, para mim, qual que é o problema da matriz de Liopold? O problema da matriz de Liopold é você ter uma subjetividade na nota. A nota de 1 a 10 é muito subjetivo para mim. Então, eu coloquei existe, é médio ou é alto. Então, por isso a ponderação 0, 5, 10. E aí eu apresentei a magnitude de importância da seguinte forma. Magnitude como dano direto, ponto 10. Magnitude como dano ambiental difuso, existe, mas ele não é direto, ponto 5. Magnitude inexistente, ponto 0. Importância. Se for um dano direto e permanente, daí você tem a importância, veja como é o critério qualitativo, quantitativo e qualitativo, né? Importância, dano permanente, ponto 10. Dano reversível, ponto 5. Aí você tem lá, soma 20, soma 15. 20 para direto permanente, 15 para direto reversível. Considerando magnitude difusa. Importância, é permanente? Dano 10. É reversível? Nota 5. Então também 15 para danos, soma 15 para danos difusos e permanentes, soma de 5 para danos difusos e reversíveis, e soma 0 para danos insignificantes e inexistentes. Então essa é a proposta, dentro de uma avaliação de impactos ambientais visando a avaliação de danos ambientais, e ali foi utilizado para analisar o PRAD. Então ali você tem danos muito graves, danos intermediários e danos pouco graves. Os danos muito graves são equivalentes à soma 20, podendo ser diretos e permanentes. Danos intermediários com soma 15, podendo ser ou diretos e irrecuperáveis ou difusos e permanentes. E danos pouco graves com soma igual a 10, difusos e recuperáveis. Na verdade ali é 10, não? Soma tem que corrigir ali, é 10, não 5. Porque a ponderação é magnitude 5. E a ponderação é 5, a soma é 10. Então tem uma correção para fazer ali. E ali a gente aproveita, na verdade assim, tem todo o laudo, né? Mas aqui eu estou só relatando a metodologia no anexo. Então, pergunta, dúvidas? Para vocês terem uma base, para quando vocês quiserem, vocês podem estar utilizando a minha. Daí se vocês forem utilizar, vocês vão citar, né? Tem que citar, hein? Vocês vão citar? Bora citar, Andréia. Obrigado. Isso é só um anexo, hein? Tem 10 capítulos esse livro. Da forma como ele está agora. Ninguém está trabalhando ética florestal. Forest Ethics. Lá nos Estados Unidos tem um monte. Eu aqui no Brasil. Ah, professor, mas é ética ambiental. Não, mas antes é florestal, porque o Aldo Leopold foi engenheiro florestal. Por isso que eu tô ficando chato. Eu já sou chato. O professor é muito rabugento. Então, assim, para a gente discutir um pouco, né? Vocês têm dúvida em relação a isso? Então, eu tô expondo teoricamente como poderia ser a avaliação de impactos ambientais dentro de metodologias que devem ser citadas. E fiquei de relatar a questão do loteamento, né? Bom, tá todo mundo no final da aula, né? Precisaria de mais tempo.
44. Gente, bom, temos um pouquinho de tempo. Para dizer, né, que loteamento você tem alteração no meio físico e biológico, você tem muita especulação imobiliária, você tem muita gente querendo que você trabalhe de graça, e tem muita demanda, e as cidades crescem para o lado, não cresce para cima. Essa coisa de crescer cidade, crescer prédio para cima é coisa de cidade grande, né? Mas a maior parte das cidades, dos municípios, eles crescem para os lados, principalmente. Então, dentro desse contexto, você tem muita pressão sobre a transição entre zona urbana e zona rural. E a zona urbana, tudo que está para dentro da cidade pode mais fácil. Vou colocar assim, né? O desmatamento de Mata Atlântica, especialmente protegida, é muito mais fácil dentro da zona urbana. Que o poder local do Conselho Municipal do Meio Ambiente que vai se sobrepor à legislação. Lógico que eles vão respeitar a legislação municipal, mas eles têm influência direta sobre a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e, ao mesmo tempo, eles têm influência sobre a Câmara de Vereadores. Então, por isso que eu digo que o loteamento é um problema, porque é muita politicagem, política de baixo nível, vamos colocar assim, mas tem que ter uma política de alto nível, sim, e ela só vai existir dentro desse processo quando tiver técnicos responsáveis, imbuídos de ética para impor como fazer, e aí entram vocês, né? Então, por quê? Porque as cidades estão sempre desenvolvendo. O crescimento urbano, ele nunca para, né? Pode ter uma crise e outra, mas o fato é esse. E é a transição da zona urbana para a zona rural que vai ter muito conflito de interesse, né? E quanto mais vegetação tiver para dentro das cidades, mais facilmente serão suprimidas e desmatadas. Essa é a verdade. Então, para a gente fazer uma última discussão aqui da aula, o que a gente poderia estar conduzindo essa discussão? O que fazer? Então eu vou fazer uma pergunta aqui. No caso de loteamento, né? Estava lá no começo. Então, do licenciamento, você está vendo o meu bloco aqui? Não, vou abrir o bloco. Então, assim, demanda de projetos em relação à influência zona urbana rural, né? Ou aqui conflitos, vamos colocar assim, entre zona urbana e zona rural. Então vamos fazer uma discussão, eu gostaria de ouvi-los aqui, eu não gostaria de exigir nada por escrito, mas eu quero ver vocês participando. O que fazer para maximizar a conservação dos remanescentes florestais? Gostaria de ouvi-los. Podemos também experimentar aqui, nós temos a função aqui
Iniciar enquete, criar apresentação. Carregar a apresentação, abrir uma sala privada. Ativar cronômetro. Podemos estar tentando fazer grupos aqui, por exemplo, para quem sabe para amanhã. Seria uma boa. Para vocês, para a gente criar, por exemplo, nós temos, eu acho que 15 pessoas, criar 3 grupos, 3 salas com 5 pessoas, para vocês discutirem entre si e para elegerem um relator e para a gente discutir o relato de cada equipe sobre o que precisa fazer para conservar os remanescentes florestais em projetos de licenciamento e loteamento. O que vocês acham dessa ideia? Eu gostei. Para a próxima aula, que é amanhã, né? Daí a gente dá a sequência, depois vai discutindo mais. Tentar fazer uma dinâmica assim. Amanhã. E valendo nota. Tá bom? Não vai precisar gerar nenhum documento. Vai ser para uma aula prática via plataforma conferência web. E aí nós teremos as notas por equipes. Então vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui a aula prática. Discussão por 3 equipes, sendo com relatores. Eles podem estar se organizando até amanhã. Oi. E aí vocês... Posso sim. Tá ok. Vamos ver aqui quem que é a turma. Eu tô entrando no sistema aqui para puxar o nome. Então eu vou me permitir copiar e colar todos os e-mails aqui. Delícias. Então vamos lá, eu estou copiando o e-mail aqui para vocês, todos. Vocês querem se organizar ou vocês querem que eu organize? Se manifestem ali. Então eu vou fazer aqui, ó, 13 pessoas. Então, o primeiro grupo. André, Carolina, Débora, Jean. Segundo grupo. Lázaro, Augusto,
Letícia, Rafaela e Raoni. Terceiro grupo. Karine, Rodrigo, Tainara, Vinícius e Yasmin. Está definido. Grupo 1, Andréia, Carolina, Débora, Jean. Eu posso estar mandando daqui a pouquinho para vocês o bloco de notas com os e-mails, tá? Ou se vocês quiserem tirar um print ali para ficar mais fácil também. Grupo 2. Lázaro, Letícia, Rafaela, Raoni. Me avisem se eu já posso descer na tela ali. Grupo 3, Karine, Rodrigo, Tainara, Vinícius e Yasmin. Então, amanhã nós vamos fazer essa aula, tentar dinamizar a nossa aula com essa discussão. Eita, o que eu fiz aqui? Ainda bem que existe Ctrl Z. Ainda bem que existe Ctrl Z. Perdi tudo. Deu até um frio na barriga aqui. E então é isso, pessoal. E vocês quiserem fazer esse trabalho de hoje para amanhã para dar uma pesquisada no que é um loteamento, o que precisa, e aí vocês já vêm um pouco mais preparados para a discussão. Para amanhã a gente fazer essa aula mais dinamizada aí. E depois a gente vai evoluindo os temas de estudo da nossa disciplina de perícias, licenciamentos e avaliações de códigos ambientais. Ok? Sempre com foco em responder para amanhã. O que fazer para maximizar a conservação dos remanescentes florestais dos loteamentos? Com foco em loteamentos. Depois a gente evolui também para a portaria IAT para EIA de reflorestamentos também. Ok, gente? Então, assim, tendo dúvidas, estou à disposição mais uns minutinhos. Não as havendo, fico à disposição. Nossa aula se encerra. Ok? Dúvidas? Era isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a atenção e até amanhã. Pois não, Raoni? Obrigado. Obrigado, Yasmin. Até mais, Andréia. Até mais, Letícia. Pois não? Diga.
Tem. Princípios, critérios e indicadores. É o princípio que tá padrão, né? O padrão Life, ele está sobre consulta pública. Então, se você fez uma análise crítica, você pode estar, inclusive, apresentando isso no site do Life sobre a tua opinião. Mas para que serve o padrão? Serve para ser testado em alguma atividade, na gestão territorial sustentável de uma atividade, desenvolvida por uma ONG, por uma empresa, por uma prefeitura, por qualquer atividade. Então, é isso que eu pedi para vocês fazerem, para vocês rodarem o padrão em alguma atividade para ter uma opinião sobre. Então, você analise isso se você acha que está relacionado com o que você já fez. Ótimo. Para não ficar só na teoria, sabe? O padrão ele precisa ser testado. Oi? A fábrica de carvão, ela precisa... Lógico que o empresário, o dono da fábrica, pode ou não se interessar pelo padrão Life, mas caso se interesse, ele precisa se adequar ao padrão. Então é dentro desse contexto que se faz a análise, né? O que precisa, concorda, não concorda, não tem interesse,